Olá, minha turma de filosofia do curso de Direito da Universidade Paulista. Sejam bem-vindos e bem-vindas a esse canal. É um momento difícil que nós estamos passando, um momento que nos leva a refletir, principalmente o porquê, né, que isso está acontecendo. É, como que filosoficamente nós podemos refletir, pensar o atual momento? É um momento difícil, é um momento em que nós estamos vendo a dor em todos os continentes, mas, por outro lado, também nós estamos observando que, dentro desse movimento da globalização, sendo que esse próprio vírus é um vírus globalizado, que não escolhe país, não escolhe nacionalidade, não escolhe status social, nem muito menos a cor. Então, a gente observa que esse vírus globalizou para nos dar uma lição de fraternidade, uma lição de preocupação com o outro, uma lição para não deixarmos que o nacionalismo exacerbado que vinha tomando conta do mundo possa construir muros e pontes para impedir que as pessoas tenham contatos umas com as outras. Então é um momento difícil, mas é um momento de reflexão. E a própria filosofia, ela nos possibilita aprender a pensar, aprender a refletir, aprender a compreender, muitas vezes, o porquê das coisas. Como diria o grande filósofo Sócrates, só sei que nada sei, e o verdadeiro filósofo é aquele que tem a percepção, que sabe que tudo é limitado, que tudo é dialético, que tudo muda constantemente, que nada é eterno. Nesse mundo dos sentidos que nós vivemos, nesse mundo aonde vivemos, não o mundo inteligível, como diria Platão, mas o mundo dos sentidos, o mundo aonde que tudo é dialético, tudo está mudando. A filosofia nos possibilita pensar o atual momento, o porquê. Por que isso está acontecendo? Né? O que levou a humanidade, né, a destruir o planeta? O que levou a humanidade a construir tantas diferenças? O que levou a humanidade a não conseguir, com toda a tecnologia que ela tem, a enfrentar um inimigo que se chama coronavírus, né? Então a gente observa que é o momento de pensar, é o momento de refletir e principalmente é o momento de pensar a realidade mundial, a realidade globalizada, de pensar principalmente o que estamos fazendo com o planeta, o que estamos fazendo uns com os outros. Então eu acho que, como forma introdutória para pensar o que a filosofia nos possibilita pensar. Ela nos possibilita racionalizar, ela possibilita pensarmos não dentro da perspectiva do senso comum, não dentro da perspectiva das religiões, não dentro da perspectiva na religião no sentido do conhecimento religioso, mas buscar entender também como que a religião ela pode ser um caminho para nos dar força. Alguns nas redes sociais estão colocando, venham a determinados cultos que lá nós teremos a cura para o Covid-19. Nós sabemos que não é por aí. Alguns colocam, toma vitamina D que você estará imune a esse tipo, né, de vírus. Nós sabemos que não é por aí. Os médicos estão colocando, não é por meio de tratamentos que ainda não foram experimentados, que só a ciência é que consegue nos dar respostas para coisas que é da ciência. A filosofia nos permite pensar, tá? Os médicos colocam que nós temos que buscar tratamento a partir do momento que essa doença ela piora, a partir do momento que as pessoas têm falta de ar. Então, corram ao médico, corram aos hospitais. Mas até então, tente resolvê-la na sua casa.
Estou colocando isso por quê? Porque alguns médicos também colocam, né? Não é por meio de você utilizar o chá da vovó, a canja da vovó, ou seja, todo aquele conhecimento que é dado por meio do conhecimento do senso comum, que nós vamos impedir a doença, mas nós podemos amenizá-la. Então, quando a gente pensa filosoficamente, pensar cientificamente é buscar na ciência a possibilidade da possível cura ou do possível tratamento, que é esse que eles estão utilizando, estão falando, azitromicina, mas esse outro que tem como composto químico, né, a quina. E a quina, inclusive, ela é utilizada já pelos nossos indígenas na Amazônia para o tratamento da malária, para o tratamento das febres, para o tratamento da febre, da gripe, há muitos milhares de anos. A quina já é conhecida, uma casca da Amazônia, que já é conhecida dentro do senso comum para o tratamento dessas enfermidades. E a gente observa que a partir do conhecimento do senso comum, a partir do conhecimento popular, a partir desse conhecimento, a ciência ela buscou elementos para produzir essa casca de quina, né, que é encontrada na Amazônia, sistematizou toda uma pesquisa científica para virar um remédio e daí utilizar para a malária, para o lúpus, para vários outros tipos de doença. Então, isso são os tipos de conhecimento. Então, a gente vai observando que ao longo da humanidade, o homem foi buscando o conhecimento. A partir do momento que o homem se tornou um ser gregário, ele, à medida que teve a necessidade de viver com outros homens, isso nos primórdios da humanidade, Durkheim, que é um sociólogo, ele coloca que a primeira forma gregária, a primeira forma que os homens utilizaram para se reunirem em determinados grupos foram a partir das hordas. As hordas seriam, segundo Durkheim, então, a primeira forma gregária de organização social do homem. Das hordas nós tivemos os clãs, nós tivemos as tribos, e essas tribos, né, vão ficando mais complexas, surgindo as sociedades mais complexas, e até nós temos o quê? O Estado da forma como nós compreendemos, né? Mas o conhecimento, então, em cada período histórico, desde os primórdios da humanidade, desde que o homem começa a questionar quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, para onde que eu vou, qual que é o surgimento, né? Como surgiu o cosmos, como que o homem, ele pode ter ou não vida após morte, são questionamentos que desde os primórdios da humanidade, desde o conhecimento mítico, que foi a primeira forma de conhecimento que o homem vai sistematizando para responder aquilo que ele não conseguia entender. Então chovia, caía raios, o homem não conseguia entender, então é por meio dos mitos que eles vão criar o quê? Eles vão criar explicações para responderem aos seus questionamentos. Então, a primeira forma de conhecimento foi o conhecimento mítico, para explicar a própria origem do planeta, para explicar os fenômenos naturais que aconteciam, para poder explicar o porquê daquilo que ele não conseguia entender. A partir do momento, então, que a gente observa que os fenômenos da natureza possibilitaram esse questionamento, os valores morais também, para se viver dentro daquela sociedade incipiente, começa a ser normatizado a partir do quê? Dos mitos. Então, exemplificando uma forma de mito, nós vamos ver o mito de Édipo e Jocasta. O mito de Édipo e Jocasta vai nos dar a possibilidade de, dentro de uma sociedade, construir os valores morais que orientariam aquela sociedade. Então, por meio desse mito, nós vamos ver que Lion era um rei de Tebas e ele era casado com a linda Jocasta.
ele recebeu uma profecia que se ele tivesse um filho, esse filho o mataria. E ele esquece desse mito, né, dessa profecia. Jocasta, ela acaba ficando grávida, e quando o filho nasce, Lion, ele se lembra da profecia do oráculo, que esse filho o mataria. E com medo disso, ele pega essa criança, entrega-o para que seja sacrificado. E essa criança é abandonada, aonde ela será resgatada e criada em um outro reino. Passa-se os anos. Édipo descobre que ele não era filho de quem ele acreditava ser. E ele sai pelo mundo para poder descobrir a sua origem. E ele se encontra com Lion, que a partir de uma discussão, ele mata Lion, ou seja, ele mata o próprio pai. E, a partir daí, o enredo vai se reproduzindo até que ele chega à esfinge, que lhe faz a pergunta. E todos a quem ela fazia essa pergunta e não respondia, ela os matava. E a esfinge pergunta a Édipo, qual o animal que de manhã tem 4 pés, ao meio-dia 2 pés e à noite 3 pés. E Laio responde, é o homem, porque o homem, quando ele nasce, ele gatinha. Quando ele se torna adulto, ele anda sobre 2 pernas. E à noite, ele, na sua idade, quando ele fica velho, né, ele anda com a muleta, com a bengala, com 3 pés. A esfinge, ao ouvir a resposta correta de Édipo, se mata. E o povo da redondeza, principalmente de Tebas, fica extremamente agradecido a Édipo. Ele dá como prêmio Jocasta como esposa. E sem saber que ele estava se casando com a própria mãe, ele casa com a sua mãe. E com isso, né, passado um certo tempo, começa a haver todo tipo de intempérie na região, pragas, doenças. E o oráculo apresenta, enquanto não se descobrir quem foi o assassino de Lion, enquanto não descobrir toda a verdade, as pragas não cessarão. E com isso, ao buscar a resposta para isso, eles encontram Édipo. Édipo havia matado Lion e se descobre que Lion era pai de Édipo e que Jocasta era sua mãe. Então, esse mito, ele vai construir toda uma normatização de regras morais em relação à própria questão do incesto. Então, nós vamos observar que esse mito que vem dos primórdios da humanidade vai possibilitar lá no século XIX ser recuperado por Sigmund Freud, que vai construir toda uma teoria dentro da psicanálise a partir do complexo de Édipo, baseando principalmente a sua teoria no mito grego. Então, a primeira forma de conhecimento foi o conhecimento mítico. O conhecimento mítico ele vai buscar respostas no sentido de que naquele momento como o homem questionava aquilo que ele não entendia, como o homem vai buscar os valores para serem normatizados naquela sociedade, observando as regras morais. E a gente observa, né, que é a gênese, de repente, né, do próprio direito costumeiro, que vai se dar a partir do quê? Dos costumes de cada sociedade, dos costumes, né, no primeiro momento ali, das hordas, como diria Durkheim. A partir do momento que o conhecimento mítico não respondia mais aos questionamentos daquele homem nos primórdios da humanidade, o homem começa a fazer uso da razão, ele começa a racionalizar
o pensamento. Ele começa a buscar respostas que tenha toda uma sistematização lógica, toda uma sistematização racional. E com isso nós temos o surgimento da filosofia. O surgimento da filosofia se dá a partir do momento que os homens começam a perceber que o fantástico, a partir do momento que eles começam a observar que aqueles deuses que explicavam aquela sociedade já não tinha atribuição para os anseios dos questionamentos daquela sociedade, por uma série de fatores. Além desses, vai surgir o quê? A filosofia. Nós vamos ver esses fatores mais adiante. Então, nós vamos observar que a filosofia, ela surge a partir do esgotamento do próprio mundo, se baseava nos mitos, no conhecimento mítico, no conhecimento que não fazia o uso do quê? Do racionalismo, da razão, da sistematização do pensamento. Então, nós vamos ter o surgimento da filosofia. E o que significa filosofia? Inclusive, naquele questionário que foi enviado para vocês, a primeira pergunta, a primeira problematização que eu apresento é justamente isso, né? Qual a origem da palavra filosofia? Né? Quem que criou, né, essa palavra filosofia? Né? A palavra filosofia é composta, né, por filo, né, e sofia. Filo, né, significa amizade. Sofia significa sabedoria. Então, a filosofia, ela compreende o quê? Amizade pela sabedoria, o amor pela sabedoria. A filosofia, então, ela é uma forma de pensar um conhecimento racional, sistematizado, lógico. Atribui-se ao grego Pitágoras de Samos, que viveu no século V a.C., a invenção da palavra filosofia, afirmando que a sabedoria plena e completa pertence aos deuses. Mas é possível o homem atingir essa sabedoria desde que ele se torne filósofo. Né? Então, a gente vai observar que a filosofia ela deve ser entendida como uma aspiração ao conhecimento racional, ao conhecimento lógico e sistemático da realidade natural e humana, da origem e causas do mundo e de suas transformações da origem e causa das ações próprias do homem e do próprio pensamento, e ela é tipicamente grega. Isso não quer dizer que outros povos em outros locais, como os chineses, os hindus, os japoneses, os árabes, os persas, os hebreus, os africanos, e outros povos também, né, não possuíam, né, a sabedoria. Claro, a sabedoria ela é a gênese de qualquer grupo étnico, de qualquer povo, principalmente. Então, é por meio da filosofia que vai ser instituída no Ocidente que nós vamos ver possibilitar o surgimento da ciência, da ética, da política, da arte, da técnica. Então, a filosofia, ela surge justamente, como nós dissemos, né, a partir do momento que os gregos, admirados, espantados com a realidade e principalmente insatisfeito com as explicações que a tradição lhes dera, por meio do conhecimento mítico, eles vão começar a fazer perguntas e buscar respostas para essas perguntas, demonstrando que o mundo, os seres humanos, as coisas da natureza, os acontecimentos, as ações humanas, elas podem ser conhecidas
pela razão humana, e que a própria razão possibilita o autoconhecimento, o conhecer-se a si mesmo, naquilo que Sócrates colocava, né, a partir, né, daquilo que estava escrito, né, no pórtico, né, conhece-te a ti mesmo, né? Antes de querer conhecer os outros, nós temos que buscar primeiro o quê? Esse autoconhecimento. Então, esse conhece-te a ti mesmo, que é principalmente, voltando a Freud, uma das bases da psicanálise, que ele também vai buscar, a partir dessa frase, conhece-te a ti mesmo, a possibilidade de toda uma sistematização por meio da psicologia, da psicanálise, levar a busca desse autoconhecimento, que também não vai ser definitiva, ela é dialética, ela se transforma, ela muda à medida que também nós nos transformamos e à medida também que nós mudamos. Então, o que vão perguntar os primeiros filósofos, né? Por que tudo muda, né? Por que está tudo em constante transformação? Nós vamos ver surgir a dialética. Alguns acreditam, né, tem a dialética do materialismo histórico de Karl Marx. Karl Marx que sistematizou a dialética. Outros vão colocar, não foi Karl Marx, foi Hegel, a partir da dialética idealista de Hegel. Tese, antítese e síntese, né? Mas se a gente for buscar a própria dialética, ela nasce no quê? No conhecimento filosófico. Acontece a partir do momento que um filósofo questiona, né, o movimento, a transformação, a mudança, né? Heráclito de Éfeso. Heráclito de Éfeso é verdadeiramente o verdadeiro pai da dialética. O que é a dialética? É pensar as mudanças, é mudar as transformações, é pensar que tudo está em constante transformação, em constante mudança. Heráclito colocava, quando o homem entra dentro de um rio, passado, né, fragmentos de segundo, aquele rio já não será mais o mesmo, porque as águas terão passado. E aquele homem que entrou dentro daquele rio também já não será mais o mesmo, porque ele terá mudado. Nós estamos mudando constantemente, nós estamos mudando a cada segundo nós nos transformamos, mudamos e mudamos também a nossa realidade. Então, o que os primeiros gregos vão pensar? A dialética. O que os primeiros gregos vão pensar? Da onde que surgiu, né, o cosmos? Seria da água? Seria do fogo? Seria do ar? Né? Então, como que surge o universo? Como que surge, né, tudo? E cada um vai questionar dentro dessa perspectiva. Então, nós vamos observar que os historiadores da filosofia dizem que o surgimento da filosofia tem local e ano para surgir. O local teria sido nas colônias gregas da Ásia Menor, lá na Jônia, na cidade de Mileto, né? E quem vai ser o primeiro filósofo vai ser Tales de Mileto, que vai sistematizar e pensar a perspectiva do conhecimento filosófico, né? Então, nós vamos observando que também para surgir a filosofia foi necessário vários fatores para que isso acontecesse. É uma outra pergunta que eu coloquei lá para vocês. Eu perguntei: o que tornou possível o surgimento da filosofia na Grécia, lá no final do século VII, início do século VI a.C. É muito tempo, né, gente? Como a filosofia, ela ainda nos responde a tantos questionamentos, ela nos leva a pensar dentro de toda uma perspectiva lógica, racional, onde nós partimos não da observação, porque o partir da observação é objeto da ciência. A filosofia, ela parte da argumentação lógica, né? Então, nós vamos ver que
O que deu condição da filosofia surgir, primeiramente, as viagens marítimas. A partir do momento que os gregos começaram a descobrir locais que os mitos diziam habitados por deuses, por titãs, por heróis, que, na realidade, eles não eram habitados por esses deuses fantásticos, mas sim por outros seres humanos, por outras culturas, e eles começaram a absorver essas culturas por meio das viagens marítimas, por meio das trocas, por meio do mercantilismo da época. Nós vamos observar que aí você tem a possibilidade do quê? Do surgimento da filosofia. A outra característica que possibilitou foi a invenção do calendário, porque a partir da invenção do calendário, o homem teve condição e a capacidade de abstração, né? Uma percepção do tempo como algo natural e não como um poder divino incompreensível. A terceira característica foi o quê? A invenção da moeda, as trocas comerciais, que vai permitir, né, que o homem crie uma nova forma de abstração e aprenda, por meio do cálculo, né, revelar essa generalização a partir desse processo. A terceira característica foi a vida urbana. Enquanto a Grécia era pautada pela aristocracia rural, que tinha toda uma educação voltada para formar o homem belo, forte, guerreiro, a educação se dava dentro dessa perspectiva. A partir do momento que houve o surgimento da vida urbana, a educação se volta para uma outra perspectiva. A perspectiva do quê? De pensar a polis, de pensar a cidade, de pensar a representatividade direta, aonde os homens podiam se reunir ali nas praças, né? Ele podia se reunir na polis para poder discutir, para poder, por meio da oratória, por meio da argumentação lógica, por meio de buscar o que era melhor para a polis, o que era melhor para a democracia que nasce ali, o que era melhor para o povo, quem podia participar dessa assembleia? Os homens livres. E um outro ponto que é importante para o próprio surgimento da filosofia foi a escravidão. Karl Marx, né, que nós sabemos que vai estudar os modos de produção, ele coloca que modo de produção é a forma como os homens se organizam economicamente. A forma como os homens se organizam economicamente possibilita surgir as ideias, possibilita surgir a forma de Estado, possibilita surgir os valores, as ideologias, as religiões, dentro de uma perspectiva do materialismo histórico. Então, dentro desse pensamento de Karl Marx, né, o modo de produção ele vai influenciar na vida daquela sociedade. E na Grécia Antiga, o modo de produção escravista possibilitou que homens livres tivessem tempo para poder pensar, para poder filosofar, para poder argumentar, porque agora ele tinha os escravos para poderem trabalhar. Então, dentro dessa perspectiva, a gente vai observar que a escravidão foi fundamental para o surgimento da filosofia. A outra possibilidade que vai dar para o surgimento da filosofia foi a invenção da escrita alfabética e principalmente a invenção da política, aonde nós observamos que conceitos que nós usamos ainda hoje, como polis, Estado, como democracia e como representatividade direta, que vai possibilitar posteriormente a representatividade indireta, veio
de todo esse conhecimento filosófico veio da Grécia Antiga. Gente, espero que vocês tenham recordado a nossa aula, que eu tenha contribuído para vocês poderem pensar filosoficamente. Obrigada.